E agora a questão do Colégio Naval de 2016 para 2017 que teve erro de gabarito. Quer dizer, quando foi publicado o gabarito depois da prova, o gabarito veio com erro, né? O pessoal errou aqui essa inequação. Então vamos ver aqui. A inequação que foi dada é essa aqui. 1 sobre x menos 1 menos 1 sobre x mais 1 é maior ou igual do que 1 sobre x ao quadrado menos 1. Então essa é a equação e olha aqui o enunciado. Seja A o conjunto solução dessa inequação aqui no universo dos números reais. O conjunto R menos A, ou seja, ele quer saber quanto que é o complemento desse conjunto A. Portanto, os números que não são solução, né? R menos A seria o complemento de A. Os números que não são solução da equação. Então, é claro que você tem que encontrar esse conjunto A. É a primeira coisa que você faz. Encontrar a solução aqui. E a gente tem que tomar cuidado porque isso aqui é uma inequação fracionária, né? Então, inequação fracionária tem duas coisas. Primeiro, o denominador não pode se anular, tá? Então, o x não pode ser nem 1 e nem menos 1. X diferente de 1, x diferente de menos 1. Aqui também, né? 1 e menos 1 são as raízes desses denominadores aqui. E você não pode ter denominador se anulando. Essa é a primeira coisa. E a outra coisa é que numa inequação você não pode eliminar os denominadores. Só se for um número conhecido, né? E você presta atenção aqui no sentido da desigualdade. Mas se o denominador não é um número, é uma variável, né? Fica em função da incógnita, então você não pode eliminar denominadores. Tem que levar o denominador lá no quadrinho de variação de sinal. Nós vamos fazer o seguinte aqui. Vamos passar essa expressão para o primeiro membro. Vai ficar assim. 1 sobre x menos 1 menos 1 sobre x mais 1 menos 1 sobre x ao quadrado menos 1 maior ou igual a 0. Bom, como essa questão teve erro de gabarito, depois eu vou mostrar o erro, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o programa GeoGebra para traçar o gráfico dessa expressão aqui. Quer dizer, se eu tiver uma função y igual a isso aqui, eu vou querer verificar quando é que o y vai ser maior que 0 e quando que ele é menor que 0. Portanto, eu vou primeiro resolver isso aqui com a ajuda do computador apenas para ilustrar. E depois nós vamos resolver para valer usando a álgebra, ok? Então, vamos ver lá a solução com a ajuda do computador. Muito bem, então essa questão aqui apareceu com erro de gabarito justamente porque durante a resolução foi feita uma eliminação de denominadores, o que não pode ser feito quando a gente resolve uma inequação. Nós vamos utilizar o programa GeoGebra para demonstrar isso aqui. Então essa questão aqui é uma inequação fracionária e aqui nós temos entre as opções, essa opção aqui diz que a resposta é o conjunto formado pelos números menos 1 e 1. Essa foi a resposta errada do gabarito. Quando a resposta correta foi essa aqui, o intervalo fechado de menos 1 até 1. A questão perguntava qual é a solução da inequação. Na verdade, não é a solução que foi perguntado, é o complemento dessa solução. Olha aqui, seja A o conjunto solução dessa inequação no universo dos números reais, R. O problema pediu para você determinar R menos A, ou seja, o complemento. Para demonstrar esse erro, nós vamos utilizar o programa GeoGebra para traçar o gráfico dessa função aqui. Então, está aqui o programa GeoGebra. Nós vamos criar aqui um gráfico. Vamos marcar aqui y igual a aquela expressão lá da inequação dada na questão. 1 sobre, a gente pode botar aqui uma barra,
ou então a gente pode usar a calculadora aqui, usar o sinal da divisão. 1 sobre, aí parênteses, vamos colocar aqui 1 sobre x menos 1. Observe que o programa vai traçando o gráfico à medida em que a expressão está sendo construída. Então, é 1 sobre x menos 1 menos 1 sobre, parênteses, x mais 1, menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1. Então, observe, a equação era essa expressão maior ou igual a essa. O que nós fizemos aqui foi passar esse termo aqui para o primeiro membro e ficamos com uma única expressão maior ou igual a 0. Então, a gente quer saber quando é que essa expressão aqui é maior ou igual a 0 e quando é que ela é menor do que 0. Então, olha só. Esse aqui é o gráfico da função, considerando que formamos uma função dada pelos termos aqui da inequação. Vamos colocar aqui a opção malha, ou então grid, né? Em cima de cada ordenada ou abscissa foram traçadas as linhas aqui de grade. Certo? Então, esse gráfico representa essa expressão aqui. Observe que essa expressão é negativa nesse intervalo aqui, ó, de menos 1 até mais 1. E ela é positiva para x maior que 1 e para x menor do que menos 1. Como a equação original era isso maior ou igual a isso, ou seja, a expressão de 3 termos teria que ser maior ou igual a 0, e isso me daria a solução da inequação. Então, ela vai ser maior ou igual a 0 nesse intervalo de menos infinito até menos 1 e de 1 até infinito. Intervalo aberto em menos 1 e aberto em 1. Porque o x não pode assumir esses valores porque anularia denominadores. Então, a solução da inequação é de menos infinito a menos 1 e de 1 a mais infinito. O problema pede para a gente determinar o complemento dessa solução A. Então, o complemento é reage menos A, vai ser justamente de menos 1 até um intervalo fechado. Ok, então nós vimos lá que essa expressão aqui, se a gente chamar isso aqui de y, né? Nós descobrimos que esse y aqui, ele vai ser negativo para x no intervalo menos 1, 1. Ou seja, nós descobrimos isso aqui com a ajuda do programa GeoGebra que vocês viram lá, tá? Agora, vamos resolver isso aqui sem usar o computador. O computador foi só para ilustrar. Vamos usar álgebra para resolver essa inequação agora. Ok? Então, essa aqui é a inequação que a gente quer resolver para encontrar o conjunto A, que vai ser a solução da inequação. Então, olha só, vamos ter que reduzir todo mundo ao mesmo denominador. O MMC é o produto desses dois, que dá esse. Portanto, isso aqui, esse denominador vai por x mais 1, esse aqui vai por x menos 1, e esse aqui vai por 1. Então, a inequação vai ficar assim. X mais 1 vezes 1, que vai dar x mais 1, menos 1 vezes x menos 1, menos 1, tudo isso sobre o MMC, que é x ao quadrado menos 1, maior ou igual a 0. Agora vamos desenvolver isso aqui, simplificar. Esse x aqui vai cortar com esse x. Aqui eu vou ter o x e aqui menos x. E aqui eu vou ter 1 mais 1 menos 1. 1 mais 1 menos 1. Vai ficar 1 mais 1 menos 1. Então vai ficar 1. Então isso vai ficar assim, ó. 1 sobre x ao quadrado menos 1 é maior ou igual a 0. Então você quer que
essa expressão, essa fração seja positiva ou zero. Ela não vai ser zero nunca, né? Porque isso aqui é 1 dividido por um número. 1 dividido por um número nunca vai dar zero. Então o numerador nunca se zera. Então o quadrinho de variação de sinal, na verdade eu nem preciso fazer. Mas eu vou fazer aqui. Vai ficar um numerador muito michuruca, porque ele vai ser 1 sempre, né? O numerador sempre vai ser 1. O denominador e aqui o resultado. Olha só, o numerador não tem ponto crítico, ele nunca se anula. Ele vai ser sempre igual a 1, que é positivo. Então você é positivo toda a vida, que maravilha. Agora, o denominador tem 2 raízes. Quem são as raízes desse trinômio do segundo grau? 1 e menos 1. Então vamos marcar aqui as raízes do denominador, que são menos 1 e 1. Né? São os valores que anulam o denominador. O que vai acontecer aqui? Nesses pontos críticos você não pode ter porque eles estão no denominador, né? Isso aqui anularia o denominador e você sabe que não pode fazer isso. Então o x não pode ser nenhum, nem menos 1. E o sinal desse denominador? Já que isso aqui é um trinômio com A positivo, ele vai ser negativo entre as raízes e vai ser positivo fora das raízes, né? Ele é um trinômio que tem esse gráfico aqui, ó. Menos 1 e 1, que são as raízes. Então, ele vai ser negativo, olha aqui. Vai ser negativo entre as raízes. Então, negativo entre as raízes, positivo fora das raízes. E o sinal resultante aqui vai dar o quê? Aqui nesse intervalo vai ser positivo, aqui é proibido, aqui vai dar negativo, aqui é proibido também, e aqui é positivo. O que você quer na inequação? Você quer que isso aqui, essa expressão, seja maior que zero. Maior ou igual a zero, né? Então vai ser maior ou igual a zero onde? Aqui e aqui. São esses 2 intervalos. Esse intervalo e esse intervalo. E claro, é intervalo aberto, que você não quer que seja... Que isso aqui seja zero, né? Então isso aqui, ó, fora. Esses caras aqui estão fora do intervalo. Esse aqui e esse aqui. Então, quem é o conjunto solução que o problema está chamando de A? O conjunto solução é isso aqui, que vai de menos infinito até menos 1, intervalo aberto, união, com de 1 até infinito. De 1 até infinito. Se a gente fosse desenhar na reta real, seria isso aqui, né? Intervalo aberto aqui, intervalo aberto aqui, esse é o menos 1 e esse aqui é o 1. Então, representando o conjunto A na reta real, seria isso aqui. Isso aqui é o conjunto A, a união desses dois. O que o problema está perguntando é quanto que vale R menos A, ou seja, os reais menos o conjunto A. Portanto, o complemento desse conjunto A. Quem é, então, o complemento desse conjunto A? É quem sobra quando você elimina essas duas partes. Quem sobra é isso aqui, ó. Claro, se você não está eliminando o 1, então aqui ele vai ficar, né? E aqui você não está eliminando 1, porque nem o menos 1, nem o 1, porque eles não pertencem a. Então aqui no complemento ele vai ficar. Então quem vai sobrar é essa parte aqui, ó. O R menos A é esse conjunto que vai de menos 1 até 1, inclusive. Então o conjunto R menos A vai ser o intervalo fechado de menos 1 até 1. Agora vamos ver as opções. Olha aqui, ó. O R menos A é esse intervalo aqui. Intervalo fechado em menos 1 e fechado em 1. Ok? Então a resposta correta aqui é a letra C. Qual foi o erro que provavelmente ocorreu aqui nessa solução? O erro que provavelmente aconteceu foi esse aqui. O camarada eliminou os denominadores, tá? Quando ele eliminou os denominadores, ele ficou... Quando ele eliminou os denominadores, ele quando chegou aqui... Então vamos mudar aqui. O erro de gabarito foi por causa disso aqui. Porque ele eliminou esse denominador aqui. Jogou fora o denominador, ficou só com 1 maior ou igual a 0. E 1 maior ou igual a 0, qualquer número serve. Qualquer x serve, porque o x some quando você faz isso.
Então, o conjunto de solução aqui seria os reais, só que você volta aqui na restrição, tá, qualquer x menos 1 e menos esses dois aqui, porque anula o denominador. Quer dizer, ele na verdade eliminou, mas lembrou que eles existiam, que o x não pode ser nenhum e menos 1. Então, o conjunto de solução seria os reais menos esses dois valores, menos 1 e 1. E aí, quando ele fez os reais menos a, os reais menos isso, vai dar justamente menos 1 e 1. Então, fazendo desse jeito errado, que é baseado na eliminação de denominador, mas contou com a restrição que x não pode ser nenhum nem menos 1, aí ele encontrava isso aqui, ó. Menos 1 e 1, conjunto, né? Mas isso aqui é uma solução errada. Então a resposta correta é a letra C. Eles publicaram inicialmente o gabarito com essa e depois, quando eles fizeram o gabarito definitivo, claro, o pessoal entrou com recurso, mostrou essa solução e aí eles corrigiram o gabarito.